E vamos falar sobre essa possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia à presidência da Câmara e Davi Alcolumbre à presidência do Senado. Nós estamos acompanhando as votações lá no Supremo, que vai discutir a questão até da constitucionalidade em relação a isso. Já tem 4 votos favoráveis à possibilidade de reeleição e vamos falar sobre esse tema com Alessandro Vieira, que é senador pelo Cidadania. Senador, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, senador, esse julgamento agora pode ser decisivo mesmo para essa possibilidade de reeleição. E eu queria saber como é que o senhor vê esse tema. A gente tem visto, inclusive, embates aí entre o governo, Rodrigo Maia, houve dificuldade enorme aí para a formação da comissão mista de orçamento, porque havia uma indicação, já foi meio que um teste, né, dessa postura, desse embate aí. Como é que o senhor vê essa situação hoje no Congresso? É um escândalo anunciado. O Congresso Nacional, como você muito bem lembrou, não teve capacidade de montar a comissão mista de orçamento. Então nós vamos ingressar no ano da maior crise econômica da nossa história, sem orçamento aprovado, votado e analisado pelo Congresso. Isso aconteceu exclusivamente porque os líderes, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, escolheram não fazer a formação da comissão. Não fizeram porque não tinham voto suficiente para controlar a comissão. Da mesma forma, eles são candidatos à reeleição contra o que diz a Constituição e eles não têm voto para emendar a Constituição. Então eles fazem um conchavo, um acordo, o Brasil inteiro acompanhou isso, os jantares, as conversas, as festinhas lá escondidas em Brasília, e agora você tem já 4 ou 5 votos favoráveis a uma tese de reeleição que é absolutamente inconstitucional. Não existe nenhum espaço para interpretação, nenhuma pessoa minimamente alfabetizada tem dúvida de que a Constituição Federal proíbe a reeleição no mandato subsequente, na legislatura subsequente. Não é possível fazer isso. E, infelizmente, é o que está acontecendo, está presenciando isso, abismado, acontecendo em Brasília. Bom, ainda faltam vários votos no Supremo. Agora, no caso de o entendimento ser no sentido de que há essa possibilidade, qual seria a posição do Congresso? Vai ser preciso receber essa decisão com muita cautela, avaliar qual vai ser o seu conteúdo final. Porque, veja, hoje a Constituição, no artigo 57, parágrafo 4º, expressamente proíbe a reeleição. Está lá e não está lá por acaso. O constituinte originário decidiu assim, escolheu, debateu o assunto. Nós já mostramos isso, recuperamos as notas taquigráficas e mostramos isso. Foi um assunto debatido. Depois, lá por 2004, foi novamente debatido. Se tentou uma emenda para autorizar a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Foi rejeitada. Então, o único caminho seria uma nova emenda. A gente vai ter que aguardar, porque a decisão do relator, do Gilmar Mendes, ela chega no nível de escândalo que permite que você faça essa alteração até por questão de ordem, que é a medida mais simples que você tem no Legislativo. Na hora da eleição, alguém levanta a mão e levanta uma questão de ordem. Olha, está escrito na Constituição que não pode, mas o que você acha? Será que pode? E aí a mesa, presidida pelo próprio Davi Alcolumbre, pelo próprio Rodrigo Maia, vai responder, pode sim, vamos em frente. Esse é o nível do que está acontecendo no Brasil. É um negócio impressionante. Agora, o porquê de se colocar essa discussão? Foi a ação de um partido que levou, não é, o Supremo a discutir o assunto. É uma ação apresentada pelo PTB que tem algumas das suas lideranças profundamente ligadas a Davi Alcolumbre, inclusive algumas delas ocupando cargos comissionados na presidência do Senado. Apresentou uma petição bastante pobre, questionando o regimento interno, porque o regimento interno da Casa reproduz o teor da Constituição, ou seja, mandato de 2 anos para o presidente e para os integrantes da mesa, proibida a reeleição na eleição subsequente. Então, cada um só pode exercer 2 anos de mandato. Esse questionamento surpreendente foi feito pelo PTB, do Roberto Jefferson, e já no início gerou uma suspeita de uma espécie de acordo, né? Um acordo de comadres, onde você pergunta sabendo qual é a resposta arrumada. Eu repito, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia não têm votos para mudar a Constituição. Estão tentando mudar a Constituição à base de uma decisão absurdamente equivocada do Supremo Tribunal Federal e já contam com 4 votos e ministros notórios que o Brasil inteiro conhece. Agora, senador, em princípio, as indicações são de que o presidente Bolsonaro apoiaria até a reeleição de Alcolumbre, não de Rodrigo Maia. O senhor acha que é essa a mesma posição do governo? O ministro Cássio, que foi o único ministro indicado pelo Bolsonaro, votou nesse sentido. No sentido de que, olha, pode reeleger o Davi Alcolumbre, não pode reeleger o Rodrigo Maia. Tanto um quanto o outro são proibidos pela Constituição. Nesse ponto,
a opinião do governo é muito pouco importante, ou pelo menos deveria ser pouco importante. O que importa é a regra do jogo. Existe uma regra, é a Constituição Federal, não é um livrinho na esquina, é a Constituição. E ela não dá margem para dúvidas, o texto é claríssimo, é vedada a recondução, é vedada a reeleição. Então, a gente imagina que existe um motivo aí, um temor não declarado de alguns ministros, de que o Congresso efetivamente atue com independência, que possa eleger algum presidente que tenha condições e coragem para, por exemplo, colocar para andar uma CPI da toga, ou o impeachment de algum ministro que é reiteradamente denunciado por problemas relativos a seu patrimônio, a sua conduta. É preocupante, porque no começo do governo, em 2018 para 2019, se vendia uma tese de que o Supremo Tribunal Federal, junto com as lideranças do Congresso, seriam garantidores da democracia contra Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro era pintado como o monstro malvado que queria dar um golpe. O que a gente está assistindo agora é um golpe praticado em conluio por parte do Supremo e pelos líderes do Congresso Nacional. Isso pode ajudar não, pode levar a um travamento maior da pauta, dependendo do impasse que se tenha no começo do ano, porque o máximo que se deve aprovar, por exemplo, em relação às matérias que tratam das contas públicas, é a LDO mesmo. É a única possibilidade e ainda assim com alguma dificuldade, né? Quem acompanha o Legislativo minimamente sabe que o orçamento é uma coisa muito séria, tem debates prolongados, extremamente detalhados, porque literalmente quando você faz o mapa, o plano de voo para o ano seguinte. Nesse ano não tem plano de voo, a gente vai para uma crise imensa e não vai ter comissão, não teve debate, não teve nada organizado, exclusivamente porque Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre não tinham votos suficientes para comandar a CMO. Então é uma falsa democracia, porque alguém que está inserido no contexto de presidente da casa pode bloquear uma legislação tão essencial quanto é o orçamento. Que dirá as reformas que o Brasil precisa tanto, uma reforma administrativa para acabar com privilégios dos grandes salários, uma reforma tributária que deixe o Brasil mais leve e que possa fazer a recuperação da nossa economia, o novo instituto de uma renda básica que possa proteger os milhões de miseráveis que a gente já tem no Brasil e que teremos em quantidade ainda maior no próximo ano. Nada disso foi feito, eles só cuidam do próprio umbigo. Agora, Rodrigo Maia viu o partido dele se fortalecer nas eleições municipais. Ele agora diz que teria votos suficientes para levar, por exemplo, adiante a reforma tributária, mesmo sem contar com o apoio do governo. O senhor acha que chega a isso, a força política dele? Uma coisa que eu aprendi nesses 2 anos é que quem tem voto, vota. Quem tem poder de voto, quem tem convicção na sua condição política para ter voto na mesa, marca a sessão e vota. Quando não faz isso, está só procurando uma desculpa e jogando para a plateia. Tentando distribuir culpas, atribuindo culpa ora ao governo, ora à oposição. É tudo uma falácia. Se tivesse voto suficiente, já teria pelo menos reunido uma comissão e feito alguma votação. Nada. Infelizmente, essas lideranças se preocupam com seus projetos individuais ou com proteger o seu futuro com relação a eventuais processos que têm pendentes na justiça. Agora se cobra também, né, uma posição do governo mais clara em relação ao que ele pretende fazer, por exemplo, no que se refere ao orçamento, PEC emergencial. O governo não montou uma estratégia para seguir adiante, né? Ele ficou com muita dúvida, por exemplo, com relação ao que fazer com renda cidadã. Isso levou a muitas incertezas. A gente viu o mercado oscilando demais, porque o governo não sabia exatamente o que fazer com relação a isso. Em relação à reforma tributária, o governo, depois de muito tempo, apresentou uma proposta bastante modesta. Não houve uma certa omissão, entre aspas, também? É uma mistura de omissão e, infelizmente, de uma certa dose de incompetência. A gente tem que prestar atenção. Nós entramos nessa crise da pandemia e o governo demorou muito a reagir no tocante ao auxílio. O auxílio emergencial proposto pelo governo estava ali na casa dos R$200, era absolutamente insuficiente. Eu fui relator do auxílio lá no Senado, a gente conseguiu ampliar não só valor, mas alcance. Na reta final, a gente sabe que o presidente resolveu dar uma cartada de R$100 a mais e puxar de 500 para 600, o que foi muito bom para o cidadão. Só que você não pode chegar agora nesse período que nos encontramos, encerrando o ano, e você já vê a curva de pobreza aumentando, de extrema pobreza aumentando. Então, a gente já conversou com o governo, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Renda Básica, nós já conversamos com o ministro da Economia, mostramos que existem soluções concretas, mas que exigem uma decisão política do governo. O governo tem que se posicionar, eu quero proteger esses pequenos que estão sofrendo, que vão passar meses procurando emprego, porque a economia não está se recuperando em V, como diz Paulo Guedes. Não está.
Você tem uma retomada em alguns setores, mas tem vários outros que estão paralisados. E agora, com a retomada da pandemia, você tem um crescimento no número de casos, você está longe do período de vacinação, o Brasil está se programando para vacinar lá para meados de março, enquanto nós temos países começando a vacinação na semana que vem. Então, tudo isso vai acumulando um passivo de problemas que impede e paralisa o Brasil. E, infelizmente, as pessoas que deveriam ter a responsabilidade dos cargos, e eu refiro nominalmente Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e o próprio presidente da República, não estão colocando seu esforço a serviço do Brasil. Estão colocando seu esforço, seu empenho a serviço de interesses particulares, procurando desculpas o tempo inteiro para tentar justificar para os seus eleitores, mas interesses particulares. Quem está pensando no Brasil agora deveria estar sentado numa mesa fazendo conta, para saber como é que você vai ter orçamento para sustentar os nossos miseráveis, para que eles não morram, não entrem em convulsão social, e como é que você vai recuperar a nossa economia. E ninguém está fazendo isso. Infelizmente, o Brasil está paralisado e o poder concentrado na mão dessas figuras que agora ainda recebem o auxílio luxuoso no desastre dos ministros, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente ainda tem a confiança, a esperança de que os demais ministros leiam o texto da Constituição e cumpram o seu dever. Senador, agora uma outra questão. O senhor falava da falta de planejamento em vários aspectos. O Congresso acabou, o Senado aprovando, não é, um projeto que determina que o governo distribua a vacina contra coronavírus para todos os estados e garanta o acesso gratuito a toda a população. Não é, o PL é da sua autoria, não é, senador? E eu queria saber como é que o senhor está vendo o encaminhamento dessa estratégia. O governo tenta definir uma estratégia. A gente sabe, por exemplo, que tem muita discussão em torno da Coronavac, que pode ser produzida aqui no Brasil, o governo optando por outras vacinas que podem ter um custo de logística muito maior. O projeto se estende também ao procedimento na aquisição dessas vacinas? Sim, nós apresentamos esse projeto em agosto. Já em agosto era fácil perceber que nós teríamos problemas quando chegasse no momento de contratar as vacinas e fazer sua distribuição. Os problemas são decorrentes, essencialmente, da falta de qualificação técnica do ministro. O ministro não é um especialista na área, é uma pessoa que optou por se subordinar diretamente de forma política ao presidente, e o presidente ainda minimiza a questão. Então, quando você compara com outros países pelo mundo afora, você percebe que já aconteceu a contratação não de um apenas fornecedor, mas de 3 ou 4 fornecedores, e já existe uma programação e uma logística para a distribuição, com a compreensão do tamanho da gravidade do problema, que é o coronavírus, que é a pandemia causada pela Covid-19. No Brasil, a gente não comprou sequer as seringas. Então, a gente não está discutindo nada, a gente não está fazendo nada, patinando, né, e retardando. Eu mostrei na última sessão, na sessão nós votamos e aprovamos por unanimidade esse projeto, com várias contribuições, inclusive com um relatório muito cuidadoso do senador Nelsinho Tradi. Eu fiz uma conta muito simples. Se eu não consigo vacinar os brasileiros, começar a vacinação em janeiro, vou vacinar só em março, eu estou falando, pela média atual, de cerca de 60 mil mortes. 60 mil pessoas que vão morrer por falta de planejamento. Não é mais falta de vacina, não é falta de dinheiro, é falta de vontade política e planejamento. Isso é um escândalo. Então, a gente tem uma expectativa de que o Senado e agora a Câmara dos Deputados dê continuidade ao projeto, faça aprovação e posterior sanção, para que a gente possa cobrar com muito mais clareza. Ninguém está obrigando o cidadão brasileiro a ser vacinado, o projeto não trata disso. Mas o projeto assegura para aqueles que desejarem uma igualdade de condições. Porque senão o que vai acontecer? São Paulo é um estado muito mais rico. São Paulo vai ter vacina. E precisa ver também se consegue autorização da vacina que pode ser produzida aqui no Brasil, se não vai haver uma seletividade, não é? Esse é o tema a ser discutido também depois, quando nós tivermos a confirmação e o registro das vacinas, mas é uma situação que se coloca por alguns posicionamentos, né? Por exemplo, São Paulo sinalizando que talvez a vacinação já possa começar em janeiro e o Ministério da Saúde falando que deve começar apenas em março. É terrível. Você vê exemplos, vamos pegar o Japão. O Japão não teve um índice de mortalidade e de contaminação tão elevado, mas ele já aprovou a legislação para garantir vacinação para todos gratuita. Por quê? Porque esse processo de vacinação, ele não só assegura a saúde das pessoas, mas garante a recuperação econômica, porque você passa a poder se planejar. Se eu tiver um processo de vacinação consistente, na metade do ano, o Brasil já vai estar voltando à normalidade. Se eu faço o que está sendo projetado, a primeira etapa sugerida de vacinação pelo governo federal, naquele esboço de plano, que dessa vez não foi nem um PowerPoint, foi só de boca mesmo apresentado um esboço de plano, você não chega a 3% da população.
está muito longe daquilo que é necessário para ter imunização. Nós sabemos que tem que chegar na casa de 70%. Então a gente tem que deixar de lado a política partidária, deixar de lado a eleição, sentar na mesa e fazer conta, literalmente conta. Como é que eu vou proteger melhor o brasileiro? Não vai ser fazendo politicagem, não vai ser falando bobagem na internet. A gente tem que enfrentar os problemas de frente e o Senado está dando sua contribuição. Perfeito, ouvimos Alessandro Vieira, que é senador pelo Cidadania. Senador, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde a todos, um abraço.